Porque hoje eu entendo que eu era um homem insensato, nécio, tolo. Por acaso eu não tive oportunidade para abraçar a minha filha? Por acaso eu não tive tempo para passear com ela? Por acaso eu não tive momentos para falar para ela que eu amava? Mas a ganância, o egoísmo, o propósito de vida totalmente descontextualizado que Deus tinha para mim, me roubaram esses momentos preciosos. Porque eu não sabia que é um tempo determinado para todas as coisas aqui na terra. Eu vou ler um texto que eu vou usar como base. Está em Efésios 5, do versículo 15 até o 17. Eu vou ler para você. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Amém? Quando Deus criou o homem, o ser humano, Ele nos criou e nos colocou em um espaço de tempo. E nesse espaço de tempo, vamos a passar por várias estações. E Ele nos deu o livre-arbítrio. Nós podemos decidir de que maneira conduzir a nossa vida. Quando nós nascemos até a infância, até uma certa idade, é uma estação. Depois se abre uma outra estação, adolescência. Depois uma nova estação, a idade adulta. Por exemplo, quando somos crianças, somos filhos. É uma estação que começa na nossa vida. Depois nos tornamos adultos, se inicia uma nova estação. Você pode estar nesta noite aqui como um filho só, ou você pode estar na estação de um novo casado. Se iniciou uma nova estação na tua vida. Você pode ser nesta noite um novo casado que tem filhos. Então ali se inicia uma nova estação. Maridos, esposas e pais. E assim no decorrer desse espaço de tempo que temos aqui nesse tempo cronometrado, onde tem passado, presente e futuro. O nosso tempo máximo aqui, 90 anos. A Bíblia fala em 70 anos. O tempo de vigor, o resto de cansaço e fadiga. E nesse lapso de tempo, passamos por essas inúmeras estações. Então nós precisamos entender em qual momento da nossa vida nós estamos, para poder aproveitar cada momento, para poder viver uma vida segundo o propósito de Deus. E somente tendo uma vida pautada nos caminhos do Senhor, nós viveremos o verdadeiro propósito. E o texto que lemos nos diz que não vivam como nécios, mas como sábios. Quem é nécio? Quem é o nécio aqui da palavra? É aquela pessoa que decide viver a sua vida à sua maneira. Toma
aquilo que Deus lhe deu, que é o livre-arbítrio, e Ele conduz ao seu entendimento, à sua maneira. Então a Bíblia condena isso. Então Ele diz: vivam como sábios. Sábio é aquele que anda nos caminhos do Senhor. Então, no decorrer da nossa vida, temos os nossos propósitos de vida. Eu tinha o meu. Eu tinha o meu propósito de vida, e bem definido. Quando eu alcancei minha maioridade, 18 anos, eu falei: eu quero ser um homem próspero. Eu quero me tornar um homem rico. E para tal eu me dediquei ao máximo. Trabalhei muito. Aos 20 anos, conheci a Débora. Começamos a nos relacionar. E alguns meses depois, passamos a morar juntos. No ano de 2001, nasceu a nossa primeira filha, que se chama Laura. Naquele tempo, a minha vida, eu gastava mais tempos da minha vida fora de casa do que dentro de casa. A Laura nasceu, e o dia que ela nasceu eu não estava. Assim também em algum dos seus aniversários. Porque o propósito de vida não era a família. A minha vida não estava pautada no propósito que Deus tinha para mim. Mas eu tomei a rédea da minha vida e falei: eu que vou dirigi-la. E assim vivemos por alguns anos. Quando em 2009 se abriu uma nova estação para mim. A Laura estava com 7 anos. E Deus enviou um profeta, um homem desconhecido, para falar comigo. Hoje eu entendo que ele era um enviado de Deus. E ele me disse assim: moço, posso falar contigo? Era um senhor já, um grisalho. E ele me disse: Deus tem uma palavra para você. Quando ele me disse assim, eu falei: já sei. É mais um daqueles crentes. Aí ele falou: Deus manda te falar que você precisa mudar a tua maneira de viver. Você precisa assumir um compromisso verdadeiro com a tua família. E Deus vai te dar um presente, um filho homem. E Ele quer que você ande nos caminhos dele. Eu só não deixei aquele homem falar sozinho, porque eu vi que era uma pessoa de idade, e por respeito eu fiquei ali. Porque se fosse uma pessoa da minha idade, eu já: obrigado, não precisa nem falar, tchau para você. Tamanha dureza do meu coração em relação à palavra de Deus. Porque naqueles tempos eu tinha já o meu pensamento formado sobre a minha fé. Eu tinha um preconceito. Mas alguns dias depois, a minha esposa estava grávida. Então nasceu realmente o nosso segundo filho, que se chama Orlando. No tempo, após 9 meses, 1 ano, nasceu. E aquele senhor não estava errado. Mas as palavras que ele trouxe para mim não eram aquilo que eu queria para aquele momento. Porque eu tinha outros sonhos, outros projetos, outros propósitos de vida. Meu filho foi crescendo. E eu participei muito pouco do processo de crescimento deles. Estava em um relacionamento que não podemos falar casamento, porque era fora do padrão de um casamento normal. Mas o que eu não sabia é que com essas atitudes minhas, eu estava tornando meus filhos em filhos órfãos de um pai vivo. Filhos órfãos que têm um pai dentro de casa.
Não é errado ser próspero na vida. Não é errado acordar 6 da manhã e trabalhar até as 6 da tarde por um sonho de crescer, de prosperar. O errado aqui é porque eu não soube ter um equilíbrio nisso. A minha balança pendia somente para um lado. E eu deixei de lado aquilo que verdadeiramente tem valor para Deus. Aquilo que verdadeiramente importa enquanto estamos passando por esse espaço de tempo de 70, 90 anos. É a nossa família. Pai, mãe, filhos. E a minha ótica distorcida me levou para longe desse caminho, desse propósito. Orlandito estava com 2 anos. Eu fiz um negócio. E eu tive um prejuízo muito grande. Eu fiquei muito chateado. Porque o meu coração estava muito forte nessas coisas. Então falei para minha esposa, era carnaval de 2012. Falei para ela, vamos para um passeio aí. Vamos levar as crianças para passear. Trinta dias antes desse passeio, isso foi em fevereiro de 2012. Então em janeiro de 2012, a Débora, que logo vocês vão conhecer, ela teve uma experiência com Deus quando ela era jovem. Mas depois ela seguiu o caminho comigo. Então, uma noite de janeiro de 2012, ela conta que ela foi ler a palavra de Deus. Eu não estava em casa. E nessa palavra saltou aos olhos dela: eis que vou recolher teus 2 filhos. E ela falou: meu Deus, o que é isso? Então eu cheguei altas horas da noite. Então ela falou, ela estava acordada. Ela me disse: Deus falou que vai recolher nossos filhos. Eu falei: que isso? Isso é coisa da tua cabeça. Que Deus é esse? Olha os nossos filhos, lindos. Tem um futuro brilhante pela frente que nós estamos preparando para eles. Olha a mãe que você é. Vamos dormir. 15 dias depois, a mesma palavra: prepara-te porque as coisas que eu te disse vão acontecer. E ela voltou a me falar. Eu falei: não, isso é coisa de crente, Débora. Isso é coisa da tua cabeça. Quantas crianças que sofrem, quantas crianças que são abusadas, maltratadas, que não têm o que comer. Deus não é esse Deus aí. Então chegou que eu fiz um negócio, alguns dias depois eu tive um prejuízo que equivalia a 2. Então eu falei: aí está o que Deus queria falar então, que eu ia ter esse prejuízo financeiro aí. Estou chateado. Falei: vamos para a praia. E quando estávamos passando ali, dormimos em Curitiba. Fomos com 3 casais, 3 carros. E quando nós estávamos descendo ali a serra para chegar em Joinville, domingo 19 de fevereiro, às 10 da manhã de 2012, sofremos um acidente. Um caminhão perdeu os freios naquela serra. E ele veio se chocando por alguns carros que viram esse caminhão descer descontrolado. Mas eu não vi. Nem vi, nem ouvi. Só senti uma pancada muito forte na traseira. E tenho algumas lembranças daquele dia. Essa pancada forte. E logo o carro parou. Mas segundo o laudo da polícia rodoviária, foi além disso. Após o caminhão bater, nos empurrou para um barranco. E daí começamos a capotar várias vezes, a ponto de chegar e quebrar um galho de uma árvore de 6 metros. Assim está no laudo da polícia rodoviária. Então logo após caímos perto de um precipício. E eu estava consciente ainda, então consegui sair sem entender o que nos aconteceu. E aí, desesperado, gritamos pelas crianças. Naquele dia meu irmão estava nos acompanhando, de 18 anos.
Então vi que quando eu saí para fora do carro, para ajudar a Débora a sair também, e socorremos as crianças, eu vi que a Laura foi jogada para fora do carro. E ali estava inconsciente. Perdia sangue por todos os lados. E ver aquela cena, aí eu apaguei. Então fui acordar dentro de um hospital em Joinville. Hospital São José de Joinville. E ali colocaram um papel assim. Toda vez que eu acordava, eu lia: você sofreu um acidente grave, você está no hospital. Porque eu tive um corte muito profundo e a minha consciência, ela ia e voltava. E quando eu recuperava a consciência e comecei a falar: cadê os meus filhos? Cadê eles? Então vieram um pessoal, os médicos, trouxeram a minha esposa. Ela na época tinha um cabelo comprido, e acreditamos que o cabelo dela, com o cinto, quando o cinto travou, o cabelo segurou, então ela só ficou aqui, fazendo esse chacoalho, porque ela estava totalmente consciente. Mas ficou mais ou menos 3 meses sem poder fazer virar o pescoço, de tamanha força da pancada. Mas ela estava consciente, ela viu tudo o que aconteceu ali. Então trouxeram ela, ela relata que colocaram uma injeção, uma vacuna, um calmante ali nela. E nos falaram que o meu irmão, de 18 anos, ele não resistiu aos ferimentos e veio a falecer. E daí falaram para nós: vocês precisam ser fortes, porque a tua filha está neste momento fazendo uma cirurgia grave, e a gente não sabe que sequelas ela vai ter. E vocês precisam estar fortes juntos, porque o teu filho, o teu bebê não resistiu e faleceu. O Orlandito está morto. Quantos pais temos aqui? Levanta a tua mão, pai e mãe. Eu sei muito bem o que esses pais dessa cidade estão sentindo nesse momento. Quando eu recebi essa notícia, falei: impossível, pois algumas horas o Orlandito estava comigo no café da manhã, e aquele jeito dele brincalhão, ele me chamava de bai. Ali no café, a poucos minutos de pegarmos o carro já para continuar a viagem, e ele corria, e ele vinha, sentou no meu colo, pegou assim na minha cara e: pai. E como agora falou meu coração que ele não está mais, nem amanhã vou voltar para minha casa, ele não vai estar lá, nem o mês que vem, nem o ano que vem. Então ali estava começando um processo de uma picareta do céu quebrando meu coração. Me deram alta no dia seguinte, assinaram lá um documento, porque o hospital não queria me liberar pela gravidade do meu caso, mas tiveram pena da gente e me liberaram para que pudéssemos ter um último momento com nossos filhos. Então aquilo que era para ser um passeio na praia se tornou um pesadelo. Voltamos para o Paraguai acompanhando o carro da funerária, acompanhando o caixão do meu filho e do meu irmão. Isso já foi na quarta-feira, o acidente foi no domingo. Naquela mesma tarde voltamos para trás. A Laura estava na UTI. Então quando chegamos lá, já era na quinta-feira, totalmente abalados. Mantínhamos contato com a equipe médica.
Então sabíamos que a Laura tinha feito naquela manhã alguns exames, mais uma cirurgia e alguns exames. Chegamos depois do meio-dia. Então subimos para... Era um prédio materno-infantil de Joinville. E eu lembro uma coisa muito interessante, que quando nós estávamos preenchendo aquela ficha, não sei se alguém conhece aquele hospital, um hospital grande, muitas pessoas, mas naquele momento se aproximou uma senhora bem simples, porque nós andávamos só assim, não conseguíamos levantar. Então nós vimos, quando ela se aproximou, vimos o pé dela, estava de chinelos. E ela tocou o ombro da minha esposa e falou para ela: moça, o Senhor Jesus manda te falar, aconteça o que acontecer hoje aqui, Ele estará contigo. E eu escutei isso, e a Débora falou, não conseguia nem falar. Preenchemos, subimos, e ali estava a equipe médica, umas 8 pessoas. Começaram a argumentar. Falei: doutor, cadê minha filha? Ele disse: fizemos todos os exames na Laura e nós detectamos que a tua filha, infelizmente, teve morte cerebral. A Laura faleceu também. Você nunca saberá que Deus é tudo o que você precisa, até o dia em que Ele seja tudo o que você tiver. Naquele momento de impotência, fragilidade, aquele homem que achava que sabia das coisas, que se gloriava nas forças das suas mãos, diante de uma situação extrema, eu caí no chão, não consegui levantar mais. E ali eu falei para o doutor: doutor, isso não, impossível. Vamos fazer algo. Vamos fazer, porque ele falou assim para nós: precisamos já tirar os aparelhos, e em mais algumas horas ela vai parar de funcionar o coração. E eu falei: não, doutor, não vamos tirar esse aparelho, vamos levar ela para São Paulo, vamos fazer o que for. Eu vou arrumar dinheiro, vou vender as coisas, vou pegar emprestado, vou fazer o que for possível. Eu vou fazer tudo pela minha filha. Mas já não havia nada o que fazer. Então ali eu entendi que o dinheiro pelo qual eu corri tanto, o dinheiro que me roubou tempos preciosos com a minha família, no momento que mais precisei dele, para nada me serviram, a não ser para comprar 2 caixões para os meus filhos. Então voltamos em uma cena terrorífica, acompanhando o carro da funerária, 900 quilômetros, 800 e poucos quilômetros, até o Paraguai. Quando chegamos lá, que eu vi quando tiraram o caixão dela, eu abracei, eu beijei, falei: filha, como eu te amo. Filha, como eu queria que você soubesse que teu pai te ama e sente a tua falta. Como eu queria que você saísse daí para te dar um abraço. Eu te prometo que a partir de hoje você é o melhor pai do mundo para você. Falei tantas coisas lindas ali na alça do caixão, que hoje eu entendo que eu era um homem insensato, nécio, tolo,
Por acaso eu não tive oportunidade para abraçar a minha filha? Por acaso não tive tempo para passear com ela? Por acaso não tive momentos para falar para ela que eu amava? Mas a ganância, o egoísmo, o propósito de vida totalmente descontextualizado que Deus tinha para mim, me roubaram esses momentos preciosos. Porque eu não sabia que há um tempo determinado para todas as coisas aqui na terra. Há um tempo de nascer e um tempo de morrer. Há um tempo de plantar e um tempo de arrancar, que se plantou. Existem estações nas nossas vidas, que precisamos entender em qual delas estamos parados nesta noite, para que possamos nos mover dentro do tempo, e não sejamos o nécio, o tolo dessa palavra. Quem é essa pessoa? É aquele que valora somente depois que perde. Mas eu não sabia. Eu tive que me lamentar só depois que perdi. E agora eu quero mostrar um vídeo para vocês, por favor. Chore,
mas não pelos meus filhos. Nesta noite pense nos teus. Como está a tua casa? Como está a tua vida? O que tem sido a tua prioridade? Quem garante que amanhã você vai poder dar um abraço no teu marido, na tua esposa? Quem garante que amanhã você vai poder pedir perdão para os teus pais? Quem te garante que amanhã você vai poder abraçar teus filhos? Tomar decisões custa caro, mas não tomá-las, isso pode te custar tudo. E eu começo falando nessa segunda parte, que Deus é um Deus de oportunidades. Deus é um Deus de segundas chances. Abalado, por mais que eu tente explicar para você o que se sente num momento desse, é impossível de descrever, porque isso escapa do nosso entendimento humano. No ciclo natural da vida são os filhos que enterram seus pais, e é difícil de lidar com isso. E como um pai vai ter que enterrar seus filhos? Todos os seus filhos? Isso não existe na mente humana. Então, abalado, com o coração despedaçado, desconsolado, mas muito arrependido, verdadeiramente arrependido, foi preciso exatamente pegar na alça do caixão dos meus 2 filhos, para que eu pudesse cair. E somente ali eu estava pronto para poder mais uma vez ouvir a palavra de vida. E eu me lembro desesperado, chorando. Falei: Deus, meus filhos, eu quero meus filhos. O Senhor me falou que o Orlandito era um presente para mim, e agora ele está morto. Meu filho, o Senhor me deu um filho e agora ele está morto. Eu quero meus filhos. E nesse exato momento, isso foi no sábado daquela semana, nesse exato momento, algo extraordinário me aconteceu. E esse é a motivação e o motivo principal que eu venho lá da minha cidade aqui para falar para você. Ao mesmo tempo que eu estava em um extremo de dor, uma dor profunda, eu senti uma alegria, uma paz que não consigo descrever. E uma palavra entrou no meu coração, muito forte. E ele me disse assim: filho, você não está perdendo, você está ganhando. Agora você não entende, mas logo logo você vai entender. Porque a palavra que vem de Deus vale mais do que ouro em pó. E os teus filhos, os teus pequenos, não estão mortos. Teus filhos estão vivos. Porque a morte já foi vencida há mais de 2000 anos atrás. Quando Jesus Cristo veio e pisou nessas terras, morreu numa cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou. E consequentemente todo aquele que nele crê também ressuscitará. E todas as crianças não têm pecado, e consequentemente elas têm acesso livre à minha presença. Mas aqui entramos eu e você. Mas se você morresse nesse acidente que vocês viram ali, naquele carro que vocês viram, se eu morresse ali, haveria uma separação eterna, e nunca mais reencontraria os meus filhos. A olhos humanos aqui seria uma tragédia, mas com os olhos espirituais realmente seria uma tragédia, porque meus filhos na eternidade com Deus, e eu na eternidade sem Deus para sempre. Porque você não tinha salvação, ele me disse. Você não tinha um Salvador. Então
eu entendi que naquele momento eu estava diante da maior oportunidade da minha vida. Em relação ao passado, eu já não tinha mais nada a fazer. Eu não podia voltar um minuto atrás para refazer a minha vida. Mas Jesus Cristo se revelou para mim, descortinou a eternidade diante dos meus olhos, e Ele disse para mim: eu sou a garantia para que um dia você volte a abraçar os teus filhos. Então, diante dessa extraordinária e fantástica revelação, eu já não tinha dúvidas do que eu queria para a minha vida. Então tomei naquela tarde a decisão e entreguei por completo a minha vida a Jesus, e recebi Ele como meu Senhor e Salvador. Já não importava o que as pessoas do meu ciclo de vida iam pensar de mim, porque só eu sabia o amor que eu estava sentindo pela ausência dos meus filhos. E Jesus foi a garantia que eu pudesse voltar ao passado e conectar com o meu futuro. E Ele me deu uma grande segunda oportunidade. E Ele me fez entender que o Orlandito, sim, foi um grande presente para mim. Assim como Ele me disse. Por quê? Hoje eu tenho cicatrizes. O meu coração está completamente curado em relação aos meus filhos que partiram com o Senhor. E uma delas o Senhor me revelou: se fosse somente a Laura, eu estaria só com remorso, e algum tempo depois eu voltaria a ser a mesma pessoa. E se eu tivesse entendido quando Ele abriu uma nova estação para a minha vida, porque Ele me guardou, Ele me protegeu, Ele me abençoou até um tempo. Agora falou: agora você tem uma nova estação, agora você precisa me conhecer, agora você precisa subir de nível, agora você precisa entender o tempo e valorizar aquilo que tem valor para mim, que é a tua casa. Se eu entendesse isso em 2009, Ele me disse que não aconteceria o acidente. Mas como não havia outra maneira, pela dureza do meu coração e por tamanho amor que Ele tem por mim, Ele teve que me parar. E a única maneira de me parar era levando os meus filhos. E aí eu caí. Deus conhece o nosso calcanhar de Aquiles, conhece o meu e conhece o teu. Hoje eu entendo que há duas maneiras de conhecer ao Senhor e se achegar a Ele: por amor ou pela dor. Escolha vir por amor. Então eu entendi que o acidente cooperou para o meu bem, porque através do acidente eu conheci algo maior, que é Jesus. Porque a minha vida era, eu costumo fazer um exemplo. Se você conhece as cataratas do Iguaçu, a parte de trás da cascata, ele é um rio calmo, muito calmo. E assim era a minha vida, navegar tranquilo, mas mal sabia que ali havia um precipício. Então o que Deus fez foi me parar antes de eu cair. Se eu continuasse a minha vida assim, 70, 90 anos, sem salvação, porque a palavra diz que é um tempo para tudo, dia de nascer, um dia de morrer, eu morreria para sempre. Então Ele me parou. E quando eu entendi isso, há uma chave que eu girei. Eu aceitei o tratar e o trabalhar de Deus para a minha vida, mesmo ferido, mesmo sangrando o meu coração. Mas eu vi que os meus filhos já não estavam mais em 19 de fevereiro, mas já estavam lá na frente. Então o Senhor direcionou meu coração para eles, e eu me levantei em fé e caminhei por fé. Alguns dias depois voltamos ao cemitério, e ali eu decidi entregar naquele lugar um direito de pai, porque eu sou um ser humano, tenho limitações, tenho sentimentos. Eu tenho todo o direito de viver o luto, e o luto é bíblico, mas até um tempo. Mas eu tinha todo o direito de falar: meus filhos estão aqui, e chorar e visitar, como após algum tempo eu vi pessoas vão lá e celebram aniversários ali.
Mas os meus olhos se abriram para a eternidade. Então eu falei, não, meus filhos não estão aqui, já estão com o Senhor. Então eu decido entregar essa dor e acreditar que o Senhor ressuscitou e que meus filhos estão contigo, e que um dia, quando chegar a minha hora, se eu permanecer nos teus caminhos, nos reencontraremos para sempre. Me levantei com essa fé. Acredite ou não, nunca tomamos um remédio para dormir, nunca fomos a um psicólogo, nunca perdemos uma noite de sono, nem eu nem a Débora. Mas todos os dias, com o coração totalmente quebrantado e arrependido, nos derramamos aos pés do Senhor. E todos os dias Ele nos falava. Me falou muitas coisas na Bíblia que era da Laura. Laura tinha uma Bíblia pequena, e quando eu chegava de viagem eu falava, filha, Débora não ensina essas coisas para criança. Naquela palavra Deus falou coisas poderosas para nós. Então nos levantamos em fé, sem nunca tomar um remédio para dormir, porque nele, verdadeiramente, como diz a sua palavra, e o pastor tocou justamente esse texto, nele encontramos uma paz que não se encontra nesse mundo, é sobrenatural mesmo. Não há remédio que cura o coração desse pai, dessa mãe que está ali. Não existe remédio nesse mundo. Somente o sangue de Jesus, somente a presença gloriosa do Espírito Santo de Deus pode cicatrizar o coração desses pais. E pela graça de Deus nós alcançamos esse lugar, acessamos a esse lugar e começamos a andar sobre as águas. Então aquele homem que vivia com o padrão do mundo, com um propósito totalmente fora dos propósitos de Deus, agora o Espírito Santo passou a habitar em mim, e comecei pouco a pouco mudar a minha maneira de viver. Mudei a minha maneira de ver as coisas, a maneira de pensar, a maneira de caminhar. Nos perdoamos, a Débora e eu, porque há mais de 13 anos que vivíamos juntos, mas não posso falar que aquilo era um casamento da minha parte, porque eu falava para ela, não se iluda comigo, eu não sei até quando vamos estar juntos. Mas como agora eu tive encontro real com Jesus, Ele transformou a minha vida. Nos casamos em outubro de 2012, 8 meses após o acidente. E Deus mudou meu coração em relação à minha esposa, transformou a minha vida, o amor que eu tenho por ela e dela por mim. Eu quero apresentar a vocês essa mulher, ela está por aqui. Débora, cadê você? Aí está, vem meu amor. Minha companheira, minha amiga. Essa é uma mulher guerreira. Essa é uma mulher de Deus. Boa noite. Prometo ser bem breve, bem sucinta. Mas existem dias difíceis. Nós estamos vivendo dias difíceis. Mas existem dias tenebrosos, de completa escuridão. E eu vivi esses dias. E se hoje eu e meu marido estamos aqui, é por pura graça derramada sobre as nossas vidas. Meu sonho nunca foi ser famosa, rica, influenciadora, nunca. Eu sou órfã de pai, rejeitada pela mãe. Então meu sonho era ter uma família. Meu objetivo de vida sempre foi ter uma família. Quando Deus me deu a Laura, Ele me deixou experimentar o amor. Eu pude amar e ser amada, na profundeza do que é o amor. Não houve um dia que eu não agradecesse ao Senhor pela vida da minha filha. Quando Ele me deu o Orlandito, Ele me deu uma pedra preciosa para minha coroa. Eu nunca me imaginei mãe pela segunda vez, porque eu fui criada por uma mulher muito forte, muito determinada, e que me ensinava que eu não deveria me submeter a um homem.
Eu deveria estudar e trabalhar, porque o dia que um homem gritasse comigo, eu deveria lançá-lo fora da minha vida. O feminismo hoje é o espírito de Jezabel disfarçado. Ele tem tirado a nossa geração de dentro dos nossos lares e enfraquecido os nossos filhos. Ele tem tornado filhos órfãos de mãe viva. Tem nos tirado do propósito principal, que é preparar a próxima geração de proclamadores da palavra e adoradores. Então eu lutava contra as palavras da minha mãe sobre a minha vida, porque o meu sonho não era os sonhos dela, meu sonho era ter uma família. Então quando eu engravidei do Orlandito, eu deixei tudo, por tudo. Eu voltei para minha casa. A minha filha já tinha 7 anos de idade. E foram dias maravilhosos. Eu sempre falava para o meu esposo, eu vou escrever uma carta para Laura todos os anos, porque o dia que eu não estiver mais aqui e ela precisar de mim, eu vou falar para ela, me busque dentro do seu coração, porque ali eu estarei, porque eu estou marcando o seu coração. Eu estou presente na sua vida. Depois do acidente, se aproximou a equipe de transplante e veio falar com a gente, e a gente aceitou doar os órgãos dela. Porque se eu pudesse tirar uma mãe daquele lugar a qual eu estava, ia valer a pena. Ia valer a pena dar algumas horas para uma mãe com seus filhos. Então eu perguntei, doutor, como que é essa doação de órgãos? E ele falou, eu vou fazer uma incisão do pescoço até o umbigo dela. E eu vou tirar o coração dela batendo. E em meio às lágrimas, eu assinei aquela autorização com meu marido. E partimos para que eu pudesse vê-la pela última vez. Me lembro que enquanto eu caminhava naquele corredor, eu me lembrava do dia que ela nasceu. O sonho da Laura era ser bióloga, trabalhar no IBAMA e proteger os animais. E eu pensava em tudo que ela queria ser. Eu pensava que eu não ia poder vê-la se casar. Eu não ia poder segurar os meus netos nos braços, os netos que ela ia gerar. Então eu cheguei no leito dela e comecei a tocá-la pelos pés. Até que eu cheguei no coração. E eu olhei para minha filha e falei, filha, nós doamos o seu coração porque você não vai mais precisar dele. Mas eu vou orar e vou pedir ao Senhor que Ele pegue na sua mãozinha e te leve aonde o seu irmãozinho está. E a partir de hoje eu volto para os pés do Senhor Jesus. Mesmo que o seu pai não me entenda, mesmo que o seu pai me abandone, eu abro mão do seu pai, para que um dia, assim como vocês, eu possa reencontrá-los e abraçá-los novamente. Eu havia me convertido aos 14 anos de idade, quando eu havia descobrido que eu não tinha pai, que o meu pai não era meu pai. Mas verdadeiramente eu só entreguei a minha vida a Jesus dentro daquele leito de UTI, quando Ele foi o meu tudo. Quando Ele foi o meu tudo, quando tudo que eu tinha, eu entreguei nas mãos dEle, o meu marido foi alcançado. O meu marido, ele não é fruto de um acidente. Ele não é fruto de um trauma ou de uma depressão. Ele é fruto da presença gloriosa de um Deus justo, vivo e verdadeiro, que reina em nossos corações. 40 dias depois do acidente, Deus levantou um homem para falar que nós seríamos pais de novo. E falou as características desse filho. Que ele teria a minha pele, que ele seria como a mãe. Mas naquele momento eu não queria. Eu queria os meus filhos, eu queria a Laura, eu queria o Orlandito, eu queria Jesus. Eu queria que o Senhor me levasse, porque a dor era tão profunda de chegar na minha casa, abrir a geladeira e ver que o copinho de água dele estava lá.
Que a cadeira de refeição dele estava ali na mesa, mas que eu não tinha mais ele. Eu não tinha por quem levantar, eu não tinha por quem lutar, eu não tinha quem cuidar. Laura e Orlandito nunca foram um peso para mim. Laura e Orlandito nunca foram um gasto. Nunca foram um problema. Então eu estava limpando a minha casa e o Senhor falou para mim, e eu cantava uma canção que falava: a minha vida é do mestre, o meu coração é do meu mestre, e aleluia. E de uma forma extraordinária o Senhor me invadiu e falou comigo naquele momento e falou: Débora, você fala que a sua vida é minha, que os seus caminhos são meus e o teu coração é meu, mas nisso você não é honesta e nem sincera, porque eu te falei que vou te dar um filho e você não quer essa criança. Então quem guia o seu coração e a sua vida não sou eu, é você mesma. E ali eu percebi o quanto eu ainda era dura, o quanto eu ainda era estéril, porque a pior esterilidade é a da mente e a do coração. O mundo secular hoje nos ensina, o feminismo nos ensina, um movimento disfarçado de Jezabel fala que nós mulheres devemos ser poderosas, devemos ser empresárias e dedicar pouco tempo. Os nossos filhos pequenos necessitam ser autônomos, rápidos. Mas qual autonomia você pode dar para uma criança de 5 anos que não sabe nem o que deve comer? Eu era estéril, depois do acidente, dentro da minha mente e no meu coração, porque eu não queria mais filhos, por causa da minha dor, por causa do meu eu. Sendo que os amorreus e os jebuseus, Deus os desprezava, e o nome deles terminava com o meu eu. Então eu entrei num processo de FIV, de tratamento, sob a obediência de Deus, para obedecer a Deus, porque eu seria mãe de novo. E entrei com salto alto e pensei: não, há uma palavra sobre a minha vida, então eu vou engravidar. Mas dinheiro não paga um filho. Dinheiro não faz o sopro de vida entrar nas narinas de uma criança. É somente a palavra de Deus. Então nós recebemos um lindo e belo negativo. Se eu fosse contar para vocês quantos negativos eu tive, nem lembro. Se Cristo tivesse falado para mim: Débora, você vai caminhar, Orlando, você vai caminhar, só que nessa caminhada, para ter ser em paz de novo, eu vou tratar com vocês, para que vocês aprendam o princípio principal da família, o propósito principal de uma mulher. Você precisa entender, Débora, você precisa deixar para trás os ensinamentos da sua mãe, porque agora a sua vida e a sua família vai ser baseada na minha palavra. A primeira coisa que você precisa entender é que você tem que se submeter ao seu marido. Aos seus pais você deve honra, e ao seu marido você vai dever obediência. O segundo princípio é que existe uma palavra minha sobre a vida de vocês, sobre a família de vocês, mas haverá pedras no caminho. E as pedras foram vários negativos e 3 abortos espontâneos. Toda vez que eu abortava, eu juntava os caquinhos do meu coração e lembrava que o Rei da Glória, aquele que me enxugou as minhas lágrimas nos dias mais difíceis e que curou o meu coração e que fez uma aliança comigo, estava ali. E nós recomeçávamos. E agora eu quero mostrar um vídeo para vocês.
Não existe um lugar impossível da mão de Jesus te alcançar. Se entregue aos seus filhos. Não queiram tocar nações sem tocar o coração dos seus filhos. A Manuela, quando ela ora, ela fala: Jesus, obrigado pela minha família. Obrigado porque a mamãe faz a comida. Obrigado, Senhor, pelos meus irmãos. Eu trabalho todos os dias para que esse rapaz, o Emanuel, seja um homem de coragem, de palavra, de honra, e tenha um coração entregue a Jesus. Eu trabalho para que o Benjamin seja um grande homem, que ele tenha a marca de Jesus na sua mente e no seu coração, e que ele nunca se esqueça do caminho em que ele deve andar.